Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma breve reflexão para você que está nos vendo. Quero falar com vocês acerca da passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, e o versículo de número 40, onde a palavra de Deus Disse-lhe Jesus: Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Quando olho para essa passagem, eu encontro uma situação muito interessante, ou seja, é quando a esperança já tinha acabado, mas a esperança ainda continuava no coração daqueles que são de Deus. Então, a esperança já quando não tem esperança. A situação é bem conhecida de todos. Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, havia adoecido, ficado doente, e nessa situação da doença, os dias passaram, mandaram aviso a Jesus para vir. Jesus não pôde atendê-los naquele momento, mas nessa fase Lázaro perde a vida e acaba sendo sepultado. Mas a esperança que nós cremos é uma esperança diferente. E justamente como diz o texto, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. E a glória de Deus é justamente agir na nossa vida em momentos em que nós não temos condições de resolver. Dessa forma, Lázaro já estava sepultado. Jesus avisa os seus discípulos que ele precisa vir despertar Lázaro, porque Lázaro dorme. E os discípulos compreenderam que ele estava apenas dormindo, mas Jesus é mais claro e diz: Lázaro está morto. Mas Jesus vem para resolver a situação daqueles que acreditam nele. Embora a esperança já tinha terminado, já não havia mais uma resposta, não havia mais uma situação que pudesse esclarecer, nesse momento Jesus chega agora como o solucionador do problema, no momento em que aquela família estava em total desespero, com o coração ferido, enlutados, passando pelos momentos de dores familiares, mas Jesus chega e eles tentam informar Jesus do que aconteceu na verdade, citando o caso que Lázaro ficou doente, que mandaram chamá-lo e ele não pôde atender, mas Jesus ouve e pergunta onde o puseram, e quando ele percebe o choro das irmãs, ele então se comove e também chora. A esperança havia terminado, mas a esperança em pessoa estava ali, Jesus Cristo. Quantas vezes nós paramos diante de situações em que não encontramos resposta? Às vezes somos colocados diante de uma porta fechada, de uma situação onde não há emprego, não há solução para o nosso problema, um problema familiar, um problema conjugal, onde não vemos como resolver. Outras vezes paramos diante da enfermidade, ainda mais nessa época agora de pandemia, ficamos encontrando só problemas e a solução e a esperança ela desvanece. Mas nós fomos chamados para sermos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos a certeza de que Deus cuida de nós. E diante dessa situação tão difícil, tão aborrecedora, Jesus, a nossa esperança, Ele também está te vendo, está te ouvindo, está atento à sua oração, e Ele tem providência para você, Ele tem solução. E a palavra de Deus para você hoje é: se creres, tu verás a glória de Deus. E a glória de Deus é justamente a providência, é a solução daquilo que não tinha mais solução, daquilo que estava perdido, daquilo que estava sem alternativa. Jesus chega no momento crítico da vida de Marta e Maria, porque agora havia perdido seu irmão. E Jesus vai ao sepulcro, e lá no sepulcro ele pede para tirar a pedra, e tirando a pedra ele faz a oração e chama aquele cadáver para fora, e ele sai vivo, porque ali recebeu vida, porque Jesus é vida e vida com abundância. Aqueles que creem em Jesus também têm vida, também têm esperança, também têm alegria. Aqueles que creem em Jesus também ouvirão quando Ele chamar, também o escutarão quando a sua voz ecoar, no sentido de entrar com a providência no momento crítico, no momento em que a esperança já foi. Pensa bem, para você que me ouve, aquelas pessoas que estavam lá no sepulcro observando aquele acontecido, de repente ficaram: o que ele vai fazer no sepulcro? Ele vai lá ver apenas e chorar ou lamentar a morte de Lázaro.
Mas Jesus chegou e Jesus chega onde precisa da solução. E quando ele chega, é removida a pedra e o milagre acontece. Lázaro volta à vida depois de 4 dias. Depois de 4 dias, Jesus entrega Lázaro às suas irmãs. E isso traz uma alegria muito grande. Uma alegria àquela família que estava no momento de desespero. Alegria para aqueles que eram amigos daquela família. Alegria para aqueles que estavam ao seu redor. Diante disso, minha querida irmã, meu querido irmão, obreiro, você que me ouve, pense um pouco nisso. Se Deus entrou com providência na vida de Lázaro, já quando não havia mais vida, porque Lázaro estava morto, é a resposta da oração quando já não tem mais vida. É a solução do problema quando não tem mais solução, quando não existe mais meios médicos ou situações para resolver. E que Jesus chega e ali se faz presente. E ele executa um grande milagre, trazendo Lázaro à vida e agora permitindo que as suas irmãs reconheçam e entendam que o poder de Deus está além das nossas forças, está além dos nossos limites, está além da nossa capacidade. Para você que está vivendo um momento difícil, dobre seus joelhos, busque o Senhor, fale com Ele, creia naquele que um dia você o aceitou. Ele é poderoso para dar resposta e para te abençoar. Ele é poderoso para solucionar qualquer tipo de problema. Se ele acalma o mar, se ele ressuscita mortos, se ele multiplica os pães, os peixes, se ele dá vista aos cegos, ele diz para nós nessa manhã, nesse dia que você está me ouvindo, nesse momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a solução, ele é a luz que veio ao mundo para nos dar entendimento, para nos dar conhecimento, para nos dar sabedoria. Portanto, a esperança chega quando não há esperança, porque a esperança é justamente crer no Senhor Jesus. Se creres, se você crer, a glória de Deus há de se manifestar na tua vida. A glória de Deus há de se manifestar nos seus feitos. Portanto, ore por sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ore pelos pastores, que nesse momento que nós estamos passando se torna muito difícil enfrentar essa situação que nós nunca enfrentamos. Nossos corações estão partidos, feridos, porque nós somos aqueles que anunciam as boas novas, somos aqueles que semeiam a palavra de Deus. E o objetivo da nossa missão é fazer com que o reino de Deus seja extensivo e alcance as pessoas sem esperança, sem solução. Mas, de uma certa forma, hoje as coisas se tornou um pouco difícil. Então, ore para que Deus continue mantendo os seus arautos, os seus pregadores, profetas, ativos para mandar a mensagem, para pregar a palavra. Ore pela igreja, que de certa forma está enclausulada nessa situação tão complicada. Ore para os novos convertidos, para que eles se mantenham e mantenham a sua fé. Ore por aqueles que estão na direção do nosso país, para que o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, aquele que dirige a nossa vida, aquele que dirige a situação geral do mundo. Meus queridos irmãos, com muita saudade no coração, um aperto muito grande na alma, mas cheio do Espírito, confiante que Deus é o Deus da providência, é o Deus que nos fará ver a sua glória, porque isso vai passar, essa situação vai terminar, e breve estaremos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Creia, nenhum mal chegará à tua tenda, o Senhor guardará a tua alma, a tua vida, o Senhor guardará a tua vida com paz. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Grande abraço desse vosso servo, pastor Aparecido Gomes. Deus abençoe.